polêmica, tá, envolvida e que chegou agora, nos 45 minutos do segundo tempo. Eu falo de Pablo Marçal porque a candidatura dele tem dado o que falar. Mesmo inelegível até 2032, ele registrou sua campanha no TSE de última hora. O impedimento decorre de um processo relacionado à campanha para a Prefeitura de São Paulo em 2024. Ele foi condenado por usar um sistema de premiação para estimular apoiadores a produzir e espalhar nas redes sociais cortes dos seus vídeos. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo entendeu que a estratégia configurou uso indevido dos meios de comunicação e, em dezembro de 2025, manteve a condenação por 4-3. E o Tribunal Superior Eleitoral corre contra o relógio para decidir se ele poderá disputar a presidência antes do primeiro turno, marcado para 4 de outubro. Apesar da intenção de acelerar o julgamento, os prazos previstos na legislação eleitoral podem levar o processo para perto da votação. A relatora é a ministra Estela Aranha. Se o Ministério Público Eleitoral defender o indeferimento da candidatura de Marçal, ele terá apenas 7 dias para apresentar sua contestação. A defesa ainda poderá pedir provas, a produção de novas provas e perícias sobre os elementos apresentados contra ele. Essa etapa pode consumir mais de 15 dias. Só depois, o processo seguirá para o gabinete da Estela Aranha. Se a relatora considerar procedente a impugnação, ainda haverá prazo para as alegações finais da defesa antes do julgamento. E olha, Pablo Marçal não é a única parte problemática da chapa do PRTB à presidência da República. Leonardo Avalanche, que é o presidente da sigla e vice de Marçal, é réu na Justiça de São Paulo, acusado de crimes como associação criminosa, ameaça e manipulação de sistema público de informações. Vamos conversar com o nosso colunista do Portal Metrópolis, Demétrio Vecchioli, que traz todas essas informações para a gente. Demétrio, muito bom dia. Obrigada mais uma vez pela participação aqui no Contexto. Que história é essa do Avalanche? Qual é o problema que ele pode trazer a mais para essa chapa que já nasceu problemática? Bom dia. Na verdade, o Avalanche pode trazer, é quase difícil falar que problema ele não pode trazer. A gente está falando que o TSE pode barrar o Pablo Marçal. Na verdade, o TSE sempre pôde barrar o Pablo Marçal se tivesse decidido sobre o PRTB. Ficou mais de um ano na mão da ministra Carmen Lúcia um pedido de afastamento da presidência do PRTB do Avalanche. E é uma história um pouco complexa que eu vou tentar contar. Algumas coisas já eram conhecidas, outras a gente está revelando hoje, e o mais importante disso é que o Avalanche é réu. Ele se tornou réu em março, ninguém tinha divulgado ainda, a gente está noticiando isso, por diversos crimes. A história é um pouco complexa, a gente vai começar do começo. Existe o partido, o PRTB. Quem tem porque já no mínimo maior de idade vai lembrar que o PRTB tinha um candidato todas as eleições, que era o Levi Fidelix. O Levi Fidelix, ele fundou o PRTB e presidiu o PRTB a vida toda. Toda eleição ele era candidato a prefeito aqui em São Paulo, depois a presidente, a governador nas eleições nacionais. E aí o Fidelix morreu de Covid em 2021 e começou uma disputa para ver quem assumiria o partido. A esposa dele, a viúva, entendia que devia ser ela, porque ela é meio que herdeira. Um irmão dele rompeu também com a viúva e também achava que devia assumir. E tinha uma assessora do Fidelix, que é a Raquel, que também achava. E os três em algum momento se declararam presidentes, assinaram atas como presidente. Passou a ser uma disputa que chegou à mão do Alexandre de Moraes. Isso em 2023. Em 2023, o Alexandre de Moraes determinou uma intervenção no partido. E essa intervenção, o interventor decidiu que, para escolher o próximo presidente, o próximo diretório nacional do partido, só poderiam votar os fundadores do PRTB, que foi fundado em 94, e os antigos membros da diretoria do Diretório Nacional do PRTB, ainda da gestão Levi Fidelix. E aí o que aconteceu? De uma hora para outra, foram filiadas 42 pessoas que eram fundadoras e que não estavam filiadas ao partido, foram filiadas no sistema do TSE. E aí teve lá uma votação, e aí a gente vai entrar em detalhes sobre isso já, tenho certeza. E teve essa votação em Brasília, determinada pelo TRE. Nessa eleição, o Avalanche, que não era do partido, não tinha nada a ver com o partido, ganhou como presidente, porque ele controlou os votos.
E ele assumiu, ele como presidente, a Raquel como vice. A partir do dia seguinte, ele passou a pressionar os outros membros do diretório, o pessoal que foi eleito com ele, mas que não era do grupo dele, a renunciar. Passou a enviar pelo WhatsApp termos de renúncia, tipo, ó, assina aí. No dia seguinte, o pessoal falou, não vou assinar, não tem porquê, foi eleito ontem. E aí começaram as ameaças, as chantagens e as ameaças de morte. A Raquel, ela conta, e o Ministério Público Eleitoral, a partir de uma investigação da Polícia Federal, levou isso para a Justiça, por isso entre outros motivos, por isso o Avalanche é réu, que ela foi levada a um tribunal do crime. Tiraram o celular de todo mundo, fizeram as ameaças, disseram que a pessoa era do PCC, e aí ela foi coagida a assinar. A assessora, a secretária do Avalanche, mandou para o celular dela um link para ela assinar, pegar o celular, já não estava com ela, estava na mão da advogada do Avalanche, ela entrou no celular, entrou no negócio, tirou uma selfie da Raquel, a Raquel foi desfiliada da vice-presidência. E nisso um monte de gente saiu, só que não todo mundo. E aí precisou fazer-se uma nova convenção, porque o Avalanche queria tirar todo mundo do partido, que não era do grupo dele. E aí o que ele fez? Assim como a gente estava falando que teve uma filiação fraudulenta do Flávio à omissão, 77 pessoas que eram filiadas ao PRTB foram do dia para a noite filiadas ao Mobiliza. E aí, por isso, elas chegaram para participar da convenção e foram proibidas. Por quê? Porque elas não estavam filiadas no partido, estavam filiadas no Mobiliza. Segundo o Ministério Público Eleitoral, quem fez isso também foi o Avalanche. Ou seja, o Avalanche só é presidente primeiro porque ele filiou 40 pessoas que não eram filiadas, filiou de forma fraudulenta. Depois, tinha um grupo lá que não era o grupo dele. Ele ameaçou essas pessoas usando para isso a estrutura do PCC. Em seguida, quando ele precisava consolidar o poder dele, segundo o Ministério Público Eleitoral, ele tirou as pessoas do partido, filiando elas de forma fraudulenta em outro partido. E aí, no comando do partido, ele passou também a produzir atas de reuniões fraudulentas. Tudo isso fez ele chegar ao comando do PRTB. Porque ele está no comando do PRTB, ele inscreveu a chapa com o Pablo Marçal, em que o Pablo é candidato à presidência, mesmo estando inelegível, e ele mesmo é candidato à vice-presidência. A gente está falando de alguém que, em tese, pode ser o próximo vice-presidente da República. É muito improvável que aconteça? Sim, é muito improvável que aconteça, porque a gente ainda acredita no TSE, no sistema democrático brasileiro e nas instituições. Só que é difícil acreditar quando a gente pensa que esse cara chegou lá e um processo contando, tudo que eu estou contando aqui já foi contado ao TSE, a Carmen Lúcia, a um processo que depois chegou à mão do Cássio Nunes. E nenhum dos dois quis tirar o Avalanche do comando do PRTB. Bom, e tem mais uma pessoa envolvida nessa história, porque houve a quebra do sigilo telemático do Pedro Thiago Bourbon Orleans de Bragança, né? O nome aí bem imperial, ele que se apresenta como Príncipe Dom Pedro e se declara o atual Príncipe Imperial do Brasil. Mostrou à Polícia Federal que foi a senha pessoal dele no sistema de filiação partidária que realizou uma filiação fraudulenta em massa, essa que o Demétrio estava falando, e permitiu que o Leonardo Avalanche tomasse o poder. Explica essa história, onde é que o parente aí do Dom Pedro se insere nesse contexto. Perdi o contato do Demétrio? Bom, a gente perdeu o contato do Demétrio, mas teve essa história. A gente vai retomar o contato com o Demétrio para ele contar para vocês aonde entra, né, qual foi a participação desse parente distante aí do Dom Pedro, que se declara aí da família imperial, dessa história aí do Avalanche, enquanto presidente do PRTB e agora vice na chapa do Pablo Marçal. Aproveito para chamar um intervalo comercial bem breve para quem nos assiste na Fast TV rapidinho. A gente já retorna com as nossas informações, análises e bastidores do contexto Metrópolis. Seguimos aqui no YouTube e já temos Demétrio, produção? Bom, então é isso. A gente está contando para vocês aqui todos os problemas e escândalos envolvendo o Avalanche, que é hoje o presidente do PRTB e também o vice na chapa do Pablo Marçal. A gente está aí acompanhando se de fato essa chapa vai para frente ou não vai para frente. E agora eu chamo o Demétrio de novo para explicar onde entra o parente distante aí do Dom Pedro nessa história toda.
parente distante, ele acho que é tetraneto da princesa Isabel. A gente está falando de um cara que assina como Príncipe Dom Pedro Felipe. É meio bizarro, mas isso existe. E é curioso, porque eu nem coloquei na matéria, mas conto aqui, ele se declarou príncipe regente, ou seja, se o Brasil virar uma monarquia, é ele que assume, segundo ele, porque o pai é republicano. E o pai, como republicano, não pode ser o próximo herdeiro do trono. Então ele, que não é republicano, mas era terceiro vice-presidente do PRTB. E aí o que aconteceu? A gente contou agora há pouco que o Avalanche, pelo que aponta o Ministério Público Eleitoral, foi responsável por filiar 42 pessoas que eram fundadores do partido de volta ao PRTB, porque o interventor havia decidido que só os fundadores poderiam votar na convenção que elegeria o próximo presidente. E aí, a senha que o príncipe Dom Pedro, que é o Pedro Tiago, de Orleans e Bragança, tinha no TSE, no sistema Filia, esse mesmo sistema que acabou filiando o Flávio Bolsonaro à omissão, ele foi lá e filiou essas 42 pessoas. E aí o que a Polícia Federal investiga é se foi ele, o próprio príncipe imperial do Brasil, que efetuou esse golpe, ou se ele deu, ou vendeu, ou por qualquer motivo repassou essa senha a um terceiro, para que esse terceiro fizesse essa filiação fraudulenta. Fato é que chegou no dia da eleição, tinha lá essas 42 fundadores para votar. Por que tinha essas 42 pessoas? Segundo uma pessoa que procurou a polícia aqui em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, para contar, essa pessoa, que é o Michael, ele foi arregimentado pelo Avalanche para forjar 42 RGs e levar pessoas para Brasília se passando por elas. Então tinha lá, sei lá, um fundador chamado João. Ele pegou alguém que tinha mais ou menos a idade do João, lá próximo a ele, o próprio Avalanche produziu um RG falso, esse cara chegou em Brasília, com o RG na mão, apareceu para votar na convenção que elegeu o Avalanche para presidente do PRTB. Daí depois, quando ele não conseguiu tirar as pessoas que chegaram ao poder do PRTB junto com ele, ele queria tirá-las para poder tocar sozinho o partido e lançar o Pablo Marçal candidato a prefeito aqui em São Paulo, isso foi em 2024, o que ele fez? Ele tirou todo mundo do partido e colocou no Mobiliza, segundo o Ministério Público Eleitoral. Isso aconteceu, o Ministério Público Eleitoral diz que o responsável foi ele. Como isso foi feito? Com a senha de um presidente municipal, do Mobiliza, na cidade de Taubaté, aqui no Vale do Paraíba, também no estado de São Paulo. 77 pessoas que eram do PRTB, que eram da diretoria, do Diretório Nacional do PRTB, foram filiadas ao Mobiliza e elas foram impedidas de participar da convenção. O TSE também já puxou que foi essa senha. Agora eles tentam descobrir quem que fez a fraude. Nos TRS dos estados, as pessoas que tiveram essa filiação fraudulenta igual do Flávio, já conseguiram, muitas delas, reverter, voltar ao partido. Mas aí o golpe já estava dado. Segundo duas pessoas que procuraram também a polícia, uma delas, um ex-integrante do PCC, por sequestro, esse cara que já foi dirigente do PRTB daqui de São Paulo, durante a campanha do Pablo Marçal, a gente está falando de um monte de gente que é declaradamente do PCC, que é do Marçal, que é do Partido Avalanche, que é próximo a eles. Esse cara procurou também a polícia para dizer que foi ele mesmo que fez essa filiação fraudulenta a mando do Avalanche. Ele disse isso para a Polícia Civil de São Paulo, assim como ele, uma candidata vereadora, junto com o Pablo Marçal aqui em São Paulo, também teria feito a mando do Marçal. Então, é essa pessoa que hoje é candidata à vice-presidência da República. Até onde vai, né, esse esquema dessa chapa, se vai de fato ser vice ou não, se a gente vai ter essa candidatura, se o TSE vai aceitar ou não Pablo Marçal nos 45 do segundo tempo. Demétrio, obrigada mais uma vez pela participação aqui no Contexto, sempre muito bem-vindo aqui no programa. Eu agradeço, obrigado. Até a próxima.